Bom dia, gente. Eu vou desligar meu microfone, que senão ele vai ficar pedindo permissão aqui e vai atrapalhar vocês, mas estou por aqui, ok? Eu vou fazer alguns slides de novo, porque eu não consigo ficar seguindo uma linha de raciocínio sem ter um roteiro. Aí eu fiz uns slides aqui, eu acho que eu vou fazer igual semana passada, tá? De colocar meu celular. Pode ser? Beleza, mandou. Ficou... Eu vou só dar uma dica, como o Meet, ele dá muita interferência quando tem mais de uma pessoa usando o microfone. Henrique, eu acho que se você puder desativar o seu e só ativar ele quando você realmente for falar, eu acho que é mais fácil, né? Senão ele fica cortando a imagem. Boa, Carolzita, vou fazer isso então. Aí eu ativo a imagem e o microfone quando eu for interromper o Gui aí. Manda ver, Gui. Tá, vamos lá então. Calma aí. Vocês estão me vendo pelo... Só me dá um feedback aqui, só para começar, então. Vocês estão me vendo pelo celular? Como que tá aí? Tá travando? Beleza. Celular. Tá. Se começar a dar merda, vocês me avisem, então, que daí eu... Caiu? Eu acho que a maioria tá pelo celular. Para alguns tá caindo, mas eu acho que tá flutuando para a maioria. Acho que o negócio é você seguir o jogo. E aí, se travar para todo mundo, acho que a gente vê pelo chat. Isso, e aí me avisa, tá? Que daí eu paro. Mas, por favor, vão dando... Tá com eco? Por que será? Ô Gui, eu acho que no computador, você está no computador e no celular, desativa o microfone do computador, porque senão ele vai ficar, acho que, reproduzindo a sua voz duas vezes. Aí você só vai usar a voz no celular. Tá. E cuidado, que hoje os nossos alunos estão focados nos memes aqui, viu? Qualquer deslize. Beleza. Eu vou tomar cuidado. Bom, tá... melhorou agora? Melhorou? Beleza, vamos começar. Vocês estão conseguindo ver a apresentação que eu estou vendo do PowerPoint? Só manda... Eita. Agora tá travado aqui para mim, Gui, no seu rosto. Então, consigo ver você se mexendo de um lado, só que a apresentação ainda não está aparecendo. Tá. Agora vai. Agora foi, né? Bom, vamos lá, então. Agora foi. Tá ótimo. Bom, então é o seguinte. Antes da gente começar, na semana passada, quando a gente estava tendo a aula sobre discipologia, sobre as organelas e tudo mais, o pessoal começou a falar da questão
de métodos de estudo, e aí falaram dos mapas mentais, e seria bem legal se a gente fizesse, né, atividade. Aí começou a surgir a ideia da gente fazer uma atividade sobre mapa mental. E eu achei bem legal isso. E esse horário, nesse sábado, a ideia para a Carol da gente fazer a atividade sobre mapa mental. E quando eu estava tentando também preparar alguma coisa apenas sobre mapa mental, eu pensei, pô, por que a gente não começa a de forma mais abrangente, sabe? Todos os dias de estudo, aí tudo que envolve uma vida de estudante, na verdade, para que a buscar melhores resultados. Colocou a pergunta inicial, vocês podem interagir, tá? Mandei comentários, tudo, que eu acho que fica mais gostoso. Assim, porque algumas pessoas parecem que elas estudam menos e vão melhor nas provas do que a gente, sabe? É bem intrigante isso, né? Tem gente que parece que não estuda nada e vai lá na prova, só manda bem na prova, e a gente fica meio puto, né, com isso. E aí eu acho que, assim, são 4 pilares importantes quando a gente faz essa pergunta que a gente tem que responder. São pessoas que têm um desempenho melhor, porque basicamente alguns desses pilares elas estão indo melhor do que a gente. Então eu tenho conhecimento, disciplina e uso de técnicas adequadas. O interessante disso é que a gente não aprende isso na escola, sabe? São coisas que fazem muita diferença assim, no nosso desempenho, na nossa vida acadêmica. Depois também, acho que profissionalmente, isso também são coisas que permanecem com a gente. Enquanto mais a gente conhece dessas coisas, mais a gente tem bons resultados. A escola precisa começar a falar disso, começar a falar não só isso que a gente vai falar hoje, mas começar a falar um pouco mais de inteligência socioemocional, falar um pouco de saúde mental também. Eu acho que são questões super importantes e acho que a gente tem isso para o cursinho, porque eu acho que vai fazer uma melhora muito grande para todo mundo. Bom, então assim, agora eu vou falar de cada um desses pilares, vocês. Então, eu acho que o pilar mais importante disso tudo, e que ele vai todo o restante que a gente vai falar hoje, é o autoconhecimento. Demais é a internet, então. Calma aí. Tá. Tem que melhorar aqui. Ô Gui, eu não sei o que você fez agora quando você disse tem que melhorar aqui, mas pelo menos para mim foi muito melhor. Não Tá teve melhor o agora? um pouquinho. Tá, acho que tá. Fala mais. Oi, vê se tá travando, testando. Agora melhorou. Eu acho que melhorou, Melhorou. Tá. Boa, então. Beleza. Ó, é isso. Vão mandando aqui, porque daí a gente evita de... Vocês conseguiram pelo menos acompanhar até agora, né? Não, a apresentação, quando eu for mexer aqui, ela vai voltar a aparecer. Ela apareceu agora? A apresentação? Tá, vamos lá então. Então, começar a falar do autoconhecimento, que para mim é a coisa mais importante. Vou falar um pouco mais alto também. E eu acho que a pergunta mais importante que vem para quando a gente vai falar disso é o porquê, sabe? Eu acho que é o nosso propósito e a gente entender melhor, cara, onde eu quero chegar com isso? Para vocês que estão aqui no cursinho. Por que eu estou aqui num sábado de manhã? Ah, tá. Por que eu estou aqui num sábado de manhã? Eu podia estar fazendo outra coisa, assistindo um filme, me divertindo, mas por que eu estou aqui? Por que eu quero estudar e por que eu quero acessar uma universidade, ter uma formação? Qual é o meu propósito disso? E assim, cada pessoa vai ter o seu propósito. E não importa qual é o seu propósito, acho que o propósito de nenhuma pessoa é melhor do que o da outra. Eu acho que as pessoas só têm coisas diferentes, elas pensam, têm um ponto de vista diferente com relação à vida. Seu propósito pode ser ajudar outras pessoas, seu propósito pode ser melhorar a sociedade,
Pode ser ganhar dinheiro também, melhorar a sua vida, a vida da sua família através do estudo. Eu acho que isso também é um propósito muito bacana. Mas eu acho que tudo isso, responder essa pergunta, eu acho que vai dar para a gente sempre uma alimentação, uma retroalimentação para a gente continuar acreditando e continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo. Aí tá, o segundo ponto, como eu aprendo melhor? Algumas pessoas aprendem melhor, por exemplo, ouvindo, têm uma memória auditiva muito boa. Outras pessoas aprendem melhor lendo, têm uma memória visual, aprendem vendo desenhos. Mas eu acho que o importante disso tudo, eu acho que assim, ninguém tem só um ponto em que aprende melhor. Mas eu acho que é interessante quando a gente soma todos esses pontos. E aí, na parte da metodologia, isso é muito importante, porque não só trabalhar o nosso ouvido, a nossa memória auditiva, mas fazer mais interações, trabalhar a memória visual. Acho que tudo isso acaba sendo somado e tem um ponto positivo assim, muito, muito importante. Bom, acho que é isso. Saber também agora o que a gente é bom e o que a gente é ruim. Eu vou dar um exemplo agora pessoal. Né? Quando eu fiz outra faculdade antes de entrar para medicina, eu estudava direito, eu fiz 3 anos de direito. E eu larguei a faculdade de direito, porque eu não gostava. Eu acho que eu voltei àquela questão do autoconhecimento, a questão do propósito. Eu comecei a pensar melhor assim, cara, por que eu estou fazendo isso? E o que eu almejo da minha vida e onde eu quero chegar e o que o direito tem a ver com isso. E eu comecei a ver que não tinha nada a ver com aquilo, sabe? As minhas perguntas não estavam sendo respondidas e eu precisava mudar. Foi aí, então, que uma série de experiências, enfim, resolvi entrar para medicina e aí eu voltei para o cursinho, comecei a fazer cursinho. E aí no cursinho isso foi muito importante para mim, saber o que eu era bom. Então, assim, quais matérias eu já tinha um conhecimento bom e quais eu não tinha muito conhecimento, eu precisava melhorar. Porque, assim, é uma quantidade muito grande de conteúdo que a gente tem que assimilar. Então, assim, se a gente souber o que a gente é bom, a gente não precisa, às vezes, dedicar tanto tempo. Por exemplo, eu era muito bom de matemática, eu sempre fui muito bom de matemática, história. Então, assim, eram coisas que eu não me dedicava muito tempo para essas questões. Em contrapartida, eu tenho um problema muito grande com memória. A minha memória é péssima. Então, eu precisava, de alguma forma, de uma metodologia de estudo que desenvolvesse muito mais a minha memória. Enquanto eu tinha amigos que eram ruins de matemática, mas eram muito bons de biologia, de história. História também era bom, mas eram bons de conteúdo, de disciplinas que exigiam uma memória melhor. Ô, Gui, então, assim, antes de começar... Oi? Não, só que aí, só nisso que você falou, já tem uma armadilha muito comum e muito doida, né? Que é a gente colocar, às vezes, o carro na frente dos bois. Então, assim, eu lembro do cursinho meu, falar do meu cursinho agora, né? Eu fiz 3 anos de cursinho, até eu entrar na medicina. E, assim, por muito tempo eu me enganava, porque eu achava que eu estava na fase de fazer um pós-doutorado. Eu ainda não tinha entrado na faculdade, mas eu estava fazendo um pós-doutorado nas questões de filosofia e sociologia, nas questões de biologia. Isso é uma armadilha muito ruim para o vestibulando, porque assim, se você é bom em uma matéria, se você tem aptidão nessa matéria, que normalmente coincide com aquela área que você quer prestar a sua carreira, é justamente essa matéria que você pode se dar o luxo de pesar menos a mão e dedicar mais tempo para aquela que você detesta, né? Exatamente. E aí eu acho que tem aquela questão assim... Pode falar. Pode falar, Henrique. Não, eu acho que foi alguém aqui em casa que falou alto demais. Manda ver, tava te ouvindo. Não, é justamente isso. E às vezes justamente são essas matérias que a gente tem mais afinidade, que a gente é bom, que a gente gosta mais, e aí fica muito mais fácil, né? Parece que o nosso próprio organismo ele vai buscar estudar aquilo porque para a gente flui mais, né? Enquanto, vamos supor, se você gosta de história, gosta muito de história, você vai começar a estudar muito história e matemática, que é uma coisa que te tira da zona de conforto, você vai estudar menos, só que ao mesmo tempo é a matéria que
você vai precisar também, né? Então, assim, eu acho que tem que saber a gente olhar para dentro e falar, bom, o que eu estou precisando mais, né? E aí eu acho que os simulados e fazer exercícios ajuda muito nisso para a gente saber no que a gente está indo bem e no que a gente está indo mal. Bom, agora falando um pouco assim de fatores extrínsecos, né? Eu coloquei aqui meu contexto de vida e elaboração de metas entre parênteses. O que acontece? A gente tende a superestimar nossa capacidade, sabe? Eu, pelo menos, eu era um pouco assim, eu achava que eu daria conta de estudar muita coisa e fazer as coisas e tudo mais, só que assim, no começo do ano, eu acho que a gente está com muita vontade, a gente está muito motivado, nossa, estou começando agora, vamos lá. A gente tem muita energia, né? E aí vai passando o tempo, a nossa produtividade, isso é muito natural, sabe? Que vai caindo conforme vai passando o tempo. E assim, se a gente continuar elaborando as mesmas metas e tendo os mesmos objetivos que a gente tinha, a gente vai acabar se frustrando, sabe? E conhecer o nosso contexto de vida, cara, às vezes eu trabalho, entendeu? E aí, poxa, não vou ter tempo suficiente para atender tantas matérias. Então, assim, vou reduzir um pouco. A minha meta ela vai ser um pouco menor, mas é importante o quê? Que eu tenha disciplina para conseguir aquilo. E assim, lembrar que é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros que você pode ficar se matando dia e noite e você vai conseguir chegar lá. Eu acho que tem que ter esse conhecimento. Cara, é uma maratona. Se eu me sobrecarregar hoje, vai chegar no final do ano, eu vou estar extremamente cansado e não vou estar conseguindo atender aquilo que vai ser requisitado de mim. E aqui eu coloquei o que me faz bem, sabe? Como eu posso usar o que eu tenho ao meu favor. E eu acho que aqui a coisa fundamental é saber as coisas que você gosta de fazer. Eu gosto muito de trocar ideia, de conversar com os meus amigos. Então, assim, se isso me faz bem, é isso que vai me dar energia para eu continuar. Para eu chegar durante a semana, conseguir fazer o que eu tenho para fazer. Henrique, pode colocações Isso, também. eu vou. Boa, Gui. Boa. Toda vez que eu for te interromper, então, eu vou ligar a câmera, Gui, porque o pessoal não tem que lidar com o meu Tá. rosto o tempo inteiro durante a aula. Cara, você falou desse negócio das metas aí, dos fatores extrínsecos. Eu acho que eu vou conseguir ser útil dando exemplos do que não fazer. Eu tenho muito exemplo do que não fazer que eu já fiz. E aí me lembrou, né, essa questão no contexto de vida e a elaboração das metas. Outra armadilha também, que eu já vivi muito e ainda vivo na faculdade, que é a coisa de buscar o horizonte, né? Então, às vezes, fazendo esse olhar interno para você, do que você tem aptidão, do que você gosta, do porquê que você falou, né? Do fator intrínseco, eu encontro uma meta, onde eu quero chegar. Só que se a meta que eu escolhi, ela está num horizonte que, intencionalmente, às vezes sem perceber, às vezes inconsciente, mas intencionalmente, eu coloquei lá no horizonte, eu estou colocando para mim que eu nunca vou chegar, né? Porque o horizonte é essa armadilha da óptica, né? É uma linha que não chega. Quanto mais você avança, mais ela acompanha o teu passo se distanciando também. E aí existe uma zona de conforto. Eu vivi muito isso no cursinho, na faculdade ainda vivo de vez em quando, que é o seguinte. Vou dar um exemplo. Eu quero cursar uma carreira muito, muito, muito puxada. Eu quero fazer uma engenharia específica que é muito puxada. Eu quero fazer direito, eu quero entrar na FAD, eu quero fazer a medicina em Sorocaba mesmo na PUC. Eu sei que o caminho é tão longo que eu me dou o luxo de diminuir o ritmo do passo. Então, assim, é normal a pessoa precisar de 1, 2 anos de cursinho. Então, tudo bem eu não conseguir, tudo bem. E ao contrário, como você falou, é uma maratona, né? A maratona, tudo bem. A maratona ela pode ser mais longa, dependendo da sua meta. Mas, independente da distância, se todo dia você não andar, você não chega, né? Então, eu fiz de novo, né? Por muito tempo eu pensei assim, mas é medicina, né, Gui? É medicina e é difícil, medicina o pessoal leva tempo mesmo, e afrouxava, e afrouxava. Então, tem essa realidade de que, cara, não é porque a meta pode parecer muito longe para você que te justifica diminuir teu ritmo ou cometer alguns erros conscientes, né?
Exatamente. Vou dar um exemplo meu, né, do que eu passei. Como eu fiz 3 anos de cursinho e depois eu fiz um intercâmbio, né, fora do Brasil. Então eu fiquei 4 anos sem estudar as matérias do ensino médio. Então, assim, Carol mandou uma frase aqui. Não precisa acelerar, basta não parar. É o verdadeiro jogo do progresso. Muito bom. Muito bom. Voltando aqui à história. Então, assim, eu fiquei 4 anos sem ver, né, as matérias, as disciplinas e tudo mais. Então, assim, tinham coisas básicas que eu já não lembrava, né? E aí, isso foi assustador para mim no começo, sabe? Só que quando as pessoas vinham conversar comigo, e aí era gente que estava, tipo, há 2 anos, né, tentando, 2 anos fazendo cursinho, elas chegavam para mim e falavam assim, cara, eu acho que para você deve ir mais uns 2 anos também, 2, 3 anos. Eu ficava, cara, não, tipo, eu não vou ter isso na minha cabeça, eu quero passar em 1 ano. Se eu não passar em 1 ano, aí é um problema que eu vou ver depois, entendeu? Mas o meu objetivo é chegar no final do ano e passar com 1 ano de cursinho. E aconteceu, sabe? Só que se desde o começo eu colocasse na minha cabeça, é isso que você falou, né, Henrique? Não, medicina é difícil, esse ano não vai dar. Cara, a gente é preguiçoso, sabe? A gente é preguiçoso, a gente tem a natureza preguiçosa. Então, assim, com certeza eu ia entrar na minha zona de conforto e não ia passar em 1 ano, entendeu? Enfim. Posso passar o slide? Para a gente entrar em outro assunto. A zona de conforto, exatamente. Agora falando do outro pilar, que é a disciplina. E assim, disciplina, eu acho que está muito ligada a hábitos. Disciplina e hábitos de vida. Assim, uma coisa que eu acho que as escolas devem passar mais como valor para os alunos a questão dos hábitos de vida saudáveis, sabe? De ter um hábito de vida compatível com uma pessoa com o bem-estar, sabe? De uma maneira geral. Assim, a gente faz medicina, né, Henrique? E a gente... Cara, uma coisa que me intriga muito, assim, na medicina é a cardiologia como uma especialidade, né, da medicina. E assim, a gente pega hoje quais são as doenças que mais causam as maiores mortalidades, né? Estão nas doenças do coração, são nas doenças cardíacas. E aí a gente pega a cardiologia como especialidade, isso é uma coisa assim que me incomoda, porque o cardiologista, poucos são os cardiologistas que estão dispostos a falar sobre hábitos de vida saudáveis. Para ele é muito fácil pegar e dar um remédio para a pessoa, e aí a pessoa vai conseguir ter um controle daquela doença. Acho que hoje a gente está numa fase das doenças crônicas, né? Diabetes, pressão alta, colesterol, e tudo isso tem a ver com os hábitos de vida. Só que poucas pessoas estão dispostas a falar dos hábitos de vida. Tanto é que, assim, as doenças cardíacas, não é de hoje que as doenças cardíacas são as maiores causas de mortalidade no mundo. E assim, a gente tem remédio novo surgindo a todo momento, vários remédios, a indústria farmacêutica investe muito em remédio. Por que não muda a mortalidade? Por que essa mortalidade ela pode até cair um pouco, mas não é nada significativo? Porque ninguém está falando de hábitos. E ninguém está falando de hábitos, eu estou colocando essa questão na medicina, mas ninguém está falando de hábitos de vida nas escolas. Sim. Então, agora eu vou falar um pouquinho dos hábitos de vida. Quer fazer alguma colocação? 2 coisas só, Gui, que eu pensei agora também. Ninguém fala sobre isso, ou ainda faz aquela coisa só para inglês ver, né? Então, no atendimento, vira o paciente e fala, olha, a senhora tem que caminhar, hein? Pô, isso não vai fazer, isso não vai convencer ninguém a nada, né? A gente que sabe que tem informação, os alunos que têm informação, todos vocês jovens, como a gente, sabe que precisa fazer exercício físico, todo mundo sabe disso, e é difícil. Então, só falar, acho que esse olhar que o Guilherme vai conseguir trazer de como melhorar a situação, né? Como mudar, por que mudar os hábitos de vida, que resultado que eu tenho. E a outra coisa que eu pensei
no cursinho isso acontecia muito comigo também, que é o seguinte, a gente romantiza um pouco aquela figura do cara que é bom bastante para não precisar dessa receitinha que o Guilherme vai passar dos hábitos de vida. Então, aquele colega que às vezes a gente conhece que aquele cara que está tomando café 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, tomando cafezão, passando aquele café petróleo preto, que é um buraco negro aquele negócio. O cara que consegue virar madrugada e estudar, o cara que estuda alguns minutos antes da prova e vai bem. A gente cria um mito de uma genialidade, de um cara que consegue ter uma vida mais desregrada, viver intensamente. Ele, sabe aquela coisa do quando eu morrer, eu vou dormir. Eu vou deixar para dormir quando chegar a hora de morrer. Bom, então essa hora vai chegar muito, muito em breve para você, porque se você não dormir bem, se você não cuidar, e esse mito é falso, né? De repente até existem pessoas que tudo bem, funcionam assim, mas elas são a exceção da exceção da exceção. A maior parte das pessoas, inclusive aquelas que a gente olha e fala, putz, esse cara é um cara de sucesso. Eu olho e falo assim, vou abrir meu coração, olho pro Guilherme e falo, caraca, mano, o Guilherme é um cara muito bem vivido, muito experiente, muito maduro, que legal. O Guilherme provavelmente dorme melhor do que eu, provavelmente come melhor do que eu, provavelmente é mais regrado nos horários, e não que isso tá pronto nele, né? O cara nasceu assim, com esse dom mágico, esse talento. Então é legal quebrar esses mitos também, que às vezes a gente coloca na nossa cabeça. Não, é isso mesmo. Eu acho que isso está muito no... a Laís colocou aqui, exatamente. E não é, Laís, não é algo duradouro, sabe? Dormir 4 horas por noite pode funcionar durante uma semana, que talvez você tenha uma prova lá que você não está sabendo muito bem o conteúdo, você precisa estudar muito, você deixou passar, e beleza, pode ser que ali pode valer. Só que eu acho que no longo prazo, e por isso que eu coloquei aquela questão da maratona. Vestibular é maratona. Vestibular está lá no final do ano só. E dormindo 4 horas por noite, porque para ficar estudando, cara, não vai dar, entendeu? Não vai dar. Exatamente, não é uma prova curta. E aí, assim, como a gente consegue aguentar uma maratona, né? O Henrique colocou essas questões, né, do que a gente tem como a imagem. Eu acho que isso está muito nos filmes, né? Eu acho que os filmes, as novelas e tudo mais trazem muito pra gente essa visão do cara que fica varando a noite, do super gênio, do cara que... enfim, a gente tem essa visão de que a genialidade, ela supera o nosso esforço, sabe? Eu tô lendo um livro super legal agora, chama Outliers. E Outliers são as pessoas, assim, fora da curva. São as pessoas de muito sucesso. Então, assim, é um músico muito foda, um escritor que é super renomado. São só as pessoas muito foda mesmo. E, assim, o cara que escreve o livro, ele começa a analisar os hábitos dessas pessoas. E, assim, são pessoas que estudaram, se esforçaram muito para estar lá, entendeu? O sucesso não veio de mão beijada pro cara porque ele era inteligente, entendeu? Ontem, não sei se vocês tiveram acesso, eu mandei 2 vídeos para vocês. Um que chamava Grit e o outro Mindset. São 2 psicólogas, né, que fazem os vídeos. E, assim, no Grit ela fala isso, que as pessoas que vão melhor no longo prazo são as pessoas mais esforçadas, entendeu? E, assim, pelo menos na faculdade, por exemplo, são vários casos. Eu tenho um amigo próximo que, cara, eu considero ele muito mais inteligente do que eu, muito mais mesmo. Só que, cara, ele não estuda nada, entendeu? Porque ele acha que se ele estudar um pouquinho só, ele já consegue bem na prova, já consegue se destacar. Mas, assim, no longo prazo a gente tá vendo que não é bem assim, entendeu? Vou dar uma lida aqui nos comentários. Bom, Miguel, como fazer para não se cobrar tanto em dias que eu não consigo estudar o que eu esperava? Henrique, quer falar alguma coisa sobre isso? Eu quero. Pode falar. Mas eu vou só para o Miguel ficar tranquilo na ansiedade dele já. Isso está dentro do caminho do roteiro que
que o Gui preparou para essa aula, mas eu já vou tomar liberdade de adiantar um pouquinho. E eu vou fugir da regra comum, hein? Vou me dar aqui o direito de fugir do mais esperado. É muito importante, sim, esse discurso e esse cuidado que a gente tem que ter, que a gente escuta falar muito sobre o autocuidado, a autopreservação, a questão da saúde mental, né? Eu preciso cuidar, proteger a minha saúde mental. Não nego, é importantíssimo. Porém, para a maioria de nós, a gente encontra, cada um no seu contexto, cada um no seu desafio da vida, normalmente a gente se encontra num lugar anterior. Antes de eu poder me dar ao luxo, entre aspas, de pensar, nossa, preciso lidar bem comigo, preciso ser cuidadoso comigo, preciso ser gentil comigo. Talvez a melhor maneira de ter essa gentileza comigo seja amadurecer em todos esses caminhos que o Gui está falando. Então, até agora a gente falou do autoconhecimento e da disciplina. Talvez a melhor gentileza, a melhor maneira de lidar consigo mesmo, sem ser autodestrutivo, sem ser um ditador de si próprio, não seja, de imediato, olhar para si próprio e falar, poxa, Henrique, calma, pega leve. Poxa, Henrique, se respeita, respeita seu tempo. Porque talvez eu não esteja nesse momento em que eu estou fazendo mais do que eu poderia fazer e estou me cansando, me machucando. Talvez eu esteja no momento anterior de, Henrique, como é que está seu autoconhecimento? Como é que está sua disciplina? O que você pode melhorar? Então, concordo, precisa ter esse autocuidado, mas nem sempre o autocuidado vai vir na forma da frase, calma, Henricão, descansa, não fica tão mal consigo mesmo. Às vezes o autocuidado é aquela chacoalhada de virar assim e falar, Henrique, acorda, acorda, eu sei que você ficou mal hoje porque você foi mal nos exercícios, eu sei que você ficou mal porque essa semana você não conseguiu estudar direito, mas não é dormindo o resto da tarde, não é assistindo um filme, não é assim que você vai melhorar. Pode até fazer hoje, que você tá triste, mas vamos melhorar o que tem para melhorar, entendeu? Porque às vezes isso é outra pegadinha também. É muito comum no Instagram, nas redes sociais, a gente escuta muito isso. Cara, autocuidado, autocuidado. Ok, mas às vezes a gente ainda não está no momento de ter o autocuidado. Às vezes o melhor autocuidado pra gente é, cara, você pode melhorar. Cara, você consegue fazer mais do que isso. Cara, vamos arrumar seu horário, vamos arrumar, entendeu? E essas são as dicas que a gente acredita que vão ser valiosas. Manda ver, Gui. Não, eu estou acompanhando os comentários. Eu acho que, assim, com certeza, assim, tem variações. O que a gente está colocando aqui para vocês é o geral, né, Henrique? Assim, a gente, quando a gente estuda medicina ou áreas que estão próximas à ciência, e eu acho que toda área deveria estar muito próxima à ciência, a gente tem que entender como ela funciona também. Assim, o que a gente está falando é o que a ciência diz. E o que a ciência diz é com respeito a populações. Ela serve e são aplicáveis essas técnicas, que assim, na média, se a gente fizer isso, é sempre com relação à média. Na média, se a gente fizer isso, Exato. a chance de sucesso é muito maior. Na média. Sim. Tem pessoas, igual a gente está lendo comentários, com certeza, tem cara que dorme 4 horas por noite e é produtivo. Até que ponto ele é produtivo, eu não sei. Talvez não seja tanto assim. Mas tem gente que é diferente. E aí, mas isso é um ponto fora da curva. É um cara em 1 milhão, sabe? São pouquíssimas pessoas, né? Então, e a armadilha... Exato, a armadilha é justamente essa, né, Gui? Eu acho que a armadilha, pessoal, o ponto-chave é esse que o Gui está trazendo de eu acreditar que o comum, ou eu chutar de primeira que eu vou fazer parte do que, na verdade, é uma minoria. E a minoria é o que é mais vendido na maioria das vezes. Como você falou, essa minoria que passa no filme, essa minoria que passa na novela, no livro que eu tô lendo, o Einstein, o cara que eu olho e falo, putz, esse cara é incrível. Muitas vezes ele é a minoria. E aí eu acho, vamos pensar em uma aposta, gente. Imagina que a gente está falando de dinheiro. A gente não está falando da carreira de vocês, da vida de vocês. A gente está falando de uma coisa muito menos importante. Dinheiro. Se eu falasse para vocês, aposta tudo que vocês têm guardado ou não têm guardado, tudo que vocês têm ou não têm aí, tudo que vocês têm de dinheiro, podem ter, aposta
numa coisa doida, não sei, não me dei um exemplo agora, mas numa coisa doida. Vocês não vão fazer isso, né? Você vai olhar e falar, cara, eu aposto meu dinheiro com o Guilherme que eu vou jogar o dado e se cair no 1, o dinheiro é meu. Se cair qualquer outro número, é dele. Se cair no 2, no 3, no 4, no 5, no 6. Essa aposta é meio arriscada demais, né? Porque você tem uma em 6 chances de ganhar e o Guilherme vai ter 5 em 6 chances de ganhar. Você não vai apostar seu dinheiro nisso. A mesma coisa para a carreira, para a vida, que são coisas muito mais importantes, vale a pena olhar e falar, cara, eu vou apostar um roteiro que seja a história de uma minoria, de uma pessoa, ou eu vou apostar num roteiro que é mais ou menos para a maioria das pessoas funciona, entendeu? Exatamente. Exatamente. Não, acho que é isso. A gente pode até passar para essa pauta agora, falando mais especificamente na questão do hábito, né? Bom, então, assim, tem um livro muito interessante, chama O Poder do Hábito. Ele está sendo bem vendido aí ultimamente. E uma das coisas que ele expõe é com relação ao loop do hábito. Então, assim, os nossos hábitos, primeiro que, assim, 60%, tem estudos que mostram que 60% do que a gente faz no dia a dia são decisões, são coisas que a gente faz realmente pensando. Enquanto 40% são coisas que a gente faz no automático. São coisas que a gente não pensa para fazer. E essas coisas, elas não necessariamente nasceram com a gente. Elas foram muitas vezes criadas. E para a gente criar esses hábitos, exige um certo esforço e exige um certo mecanismo que, assim, igual a gente está falando agora, uma certa metodologia que, em regra, tende a funcionar e tende a ser mais eficiente. As pesquisas variam com relação, assim, tá, e como eu vou criar esse hábito, quanto tempo, o que acontece? As pesquisas variam, tipo assim, por quê? Porque cada novo hábito que a gente quer ter é muito diferente de outros hábitos. Uma coisa pode ser muito diferente da outra. Então, assim, tem coisas que são simples e que, fazendo por 20 dias, a gente consegue construir um novo hábito. Tem coisas que demoram meses e meses. Eu vi algumas coisas demorarem 8 meses, assim, que eles falam. Enfim, e depende também do contexto da pessoa, uma série de coisas assim que envolvem. Mas aqui ele coloca a questão do loop do hábito. Então, assim, é uma deixa que vai gerar uma certa rotina, no caso a rotina é o hábito em si, e que isso vai te trazer uma recompensa. E que essa recompensa vai fazer você querer fazer ou querer ter aquela rotina novamente a partir de uma deixa que apareceu, de um certo gatilho. Deu para entender? Então, assim, a questão do... Vamos colocar assim, comer doce. Comer doce gera pra gente uma recompensa na nossa cabeça. A gente fica feliz comendo doce. O açúcar traz felicidade momentânea, claro, mas traz um pouco de felicidade. Então, o açúcar está relacionado, sim, à recompensa. Então, qual pode ser um gatilho para a gente comer açúcar? Abrir a geladeira ou abrir o freezer e ver que tem um sorvete lá, pode ser uma deixa, certo? Vai dar vontade da gente comer. Então, o que eles falam? Para a gente colocar aí no meio da deixa e da recompensa, uma rotina. Então, assim, poxa, abri a geladeira, me deu vontade de comer um doce que estava lá dentro. Tá, a partir dessa deixa, vou criar uma nova rotina. Vou começar a estudar nesse meio tempo. E depois de estudar, eu vou comer o chocolate, vou comer o doce como uma forma de recompensa. Então, assim, com o tempo,
o nosso cérebro, ele começa a reconhecer que para comer o chocolate ou para ter o doce, eu preciso ter estudado. Então eu vou estudar e a partir daí eu começo a ter a entrar nesse loop do hábito, né? Eu li esse livro, Gui, também. Uhum. E, cara, eu lembro que quando eu li, eu fiquei pensando, né, na minha situação lá em Sorocaba, uma coisa que eu fiz também era o seguinte: o Instagram me atrapalhava horrivelmente durante os estudos. E assim, tô lendo lá o parágrafo, o que a gente tem que fazer com a doença tal, qual manejo, não sei o que, não sei o que. Ficou difícil, começou a ficar chato para mim, a posição na cadeira tá ruim, achei que não absorvia ali o que eu tinha que ter lido, começou a ficar ruim pro meu cérebro, desconfortável. Instagram. E, vão ser só 30 segundos, 2 minutos. Quando você vê, passaram-se 3 dias, você não se alimentou, não tomou banho, tá ali no Instagram ainda, mexendo naquela porcaria. E aí eu tentei mexer esse loop. Então eu falei assim, cara, eu vou terminar temas. O capítulo é muito grande, então eu vou terminar temas. Depois que eu terminar temas, eu mexo no meu Instagram. Aí eu mereço mexer um pouquinho no Instagram. E depois de um tempo fazendo, eu acho que funcionou o loop para mim, porque eu lembro de momentos em que eu queria pegar o Instagram antes de terminar, e aí era até o contrário. Ao invés da satisfação, eu me sentia mal. Eu olhava e falava, mano, eu não foi nem no meio do parágrafo, eu parei no meio da palavra. Tava lendo ali, pancreatite, não terminei. Falei, foda-se, tá difícil. Peguei o Instagram. E aí eu ficava, nossa, cara, não é a hora, entendeu? Não é a hora. Largava o celular e voltava. E tem essa coisa que você falou da latência, né? Não é só um dia fazendo isso. Isso. 2, 3. É porque o nosso cérebro ele vai começar a criar novas conexões, né? Os neurônios. E aquilo vai começando a se fortalecer na medida que a gente repete as coisas. É igual aprender um novo conteúdo do cursinho. Vai fazendo exercício, vai repetindo aquilo vai virando natural, né? E isso serve também para não só para a construção de novos hábitos, né, Henrique, mas para deixar de ter hábitos ruins, né? Enfim. Exato. E vamos lá. Aqui é muito legal uma coisa que ele fala da questão dos hábitos angulares. E o que são hábitos angulares? Hábitos angulares são hábitos que nos fazem criar novos hábitos bons, são bons hábitos que fazem criar novos bons hábitos a partir deles. E ele dá o exemplo muito legal da atividade física. Cara, a gente começa a fazer atividade física, automaticamente a gente já começa a dormir melhor. E a gente vai fazendo atividade física, a gente também já começa a se alimentar melhor, porque se alimentando melhor, a gente vai se sentir muito melhor para fazer atividade física. Fazendo atividade física, a gente libera endorfina, a gente se sente mais feliz. Se sentindo mais feliz, a gente melhora também os nossos relacionamentos, a gente vai deixar de, no caso aqui que eu coloquei, de fazer consumo de tanta bebida alcoólica, cigarro, etc. Então, assim, são hábitos que trazem com eles muitas outras coisas legais, né? Então, assim, parece que é uma coisa que vai puxando coisa boa, sabe? Aí um monte de coisa boa vai começando a se engatilhar. Concorda? Não, Gui, com certeza, com certeza. Só uma coisa também, Gui, tá muito legal, acho que tá ficando legal desse jeito, porque você vai guiando a aula e manda ver, segue o teu caminho aí pra gente garantir a aula toda no tempo, e tá saindo muita coisa valiosa nos comentários, então eu ia até falar pra galera, pra ficarem mais tranquilos, continue comentando, mas se você achar que, poxa, a gente não falou de algo, é porque no final, o Gui, garantido que o Gui termine todos os pontos importantes, no final, a gente faz uma repassada aí nos comentários, eu tô anotando tudo de bom que tá aparecendo. E isso dos hábitos produtivos que o Gui falou, né? Cara, é muito verdade. De novo, aquela coisa do mito, né? Qual a chance de alguém que tem um sono legal, que tem até relações pessoais legais, todo mundo sabe aqui, o dia que você chegou na sua casa e você teve um problema, uma discussão, você não rendeu bem. O dia que brigou com a namorada, com o namorado, não rendeu bem. Então, assim, a saúde
ela tem um aspecto muito mais amplo, né? Então, você está mais ou menos com as suas relações legais, você está com o seu sono legal, você pratica exercício. Isso é os futuros colegas médicos aí do cursinho, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, quem vai prestar curso na área de saúde, vocês vão ver uma coisa que eu e o Gui a gente vê bastante, é aquele paciente chegar com 45 remédios diferentes, com 19 queixas. Você olha para aquilo e fala, meu Deus, como é que eu vou resolver tudo isso? Como é que eu vou arrumar? E é o coração, e é o sono, e é o estresse, e não sei o quê. Cara, se você fizer uns 30 minutos de caminhada, você já resolveu pelo menos metade desses problemas, né? Então, o Exatamente. exercício é um exemplo muito legal, porque ele vai cuidar do seu estresse, vai cuidar da chateação, que a gente tinha perguntado, né, da questão como que eu vou me respeitar, como que eu vou me autocuidar, quando eu não consigo render. Aquilo que eu falava, às vezes, o cuidado tem uma outra forma. Então, eu estou chateado, eu estou frustrado, porque eu não fui bem essa semana, eu não consegui ler, não consegui estudar, eu estou desmotivado, não estou acreditando que eu vou conseguir mais, não estou conseguindo fazer os exercícios. Às vezes vai fazer melhor para você se você parar na sua casa e fazer aqueles 30 minutos de exercício que você não suporta, que é insuportável, do que se você cair no Netflix direto. Porque depois Com dos 30 certeza. minutos de exercício, né, Gui, você vai olhar e vai falar, caraca, consegui fazer uma Não, coisa. Vai não. dormir melhor, vai sair aquele estresse junto com o teu suor. E às vezes ali na cama no Netflix, ou em alguma outra fuga, entre aspas, você não vai ter essa recompensa, você vai estar só tipo, putz, realmente, hoje foi um dia ruim, hoje não Não, funcionou. E vai ficar nisso, né? exatamente. E duas coisas assim que eu quero pontuar, né, com relação ao que você falou. Já teve dias assim que, cara, realmente não produzi nada, tive um dia estressante, sabe, um monte de problema, e aí chegou no final do dia, eu parava e pensava assim, cara, dá para eu estudar um pouquinho, dá para tentar, né, estudar um pouquinho, com a cabeça que eu tô, não vai render tanto, mas dá também para eu ir para academia e fazer um pouco de exercício. E assim, a experiência foi me mostrando que ir para academia, fazer exercício naquele contexto, claro, me fazia muito melhor, porque é justamente o que você falou, né, Henrique? Não ia render eu estudar ali. Então, assim, saber que aquele momento não era o melhor para aquilo ia me gerar uma frustração, e ali, cara, eu ia começar a dormir mal, eu ia academia, me senti bem, cheguei em casa, comi, dormi de boa, no outro dia estou muito melhor. Consigo agora colocar as coisas em dia, ou às vezes não também, não tem problema. Mas assim, começou a fluir melhor. E assim, um gancho já puxando para isso, que é o segundo ponto, é que a questão desses hábitos angulares, a negativa também, o oposto disso também é verdadeiro. Então, assim, hábitos ruins também trazem trazem uma corrente ruim, né? Uma rede ruim. Então, assim, é um dia que eu tive um dia mal, e aí, cara, no meio da semana, fui para casa de uns amigos, enchi a cara, e no outro dia tô numa ressaca, também não vou conseguir estudar, e aí, cara, você não consegue estudar, você fica frustrado, aí você briga com seus pais em casa, e aí você vai comer mal de novo, você enche a cara de doce, etc. Então, assim, começa a rodar uma série de coisas ruins juntas, né? Enfim, vamos prosseguir. Quer completar alguma coisa? Manda ver, Gui. Acho que fechou com chave de ouro essa parte. Tá. E agora a questão da mentalidade de crescimento e garra. Eu vou passar um pouquinho mais rápido nessa parte, só para a gente não tomar muito tempo, não extrapolar muito. Vai Boa. extrapolar um pouco, sim, mas vamos lá. Eu acho que a conversa tá boa, né? Gente, vocês estão gostando também desse formato? Porque qualquer coisa eu posso acelerar e, né? Porque assim, vai passar um pouquinho do tempo. Então, vamos lá. Assim, mentalidade de crescimento e garra. A Carol Dweck, que é uma das psicólogas do vídeo que eu mandei, ela fala da questão do mindset, né? Mindset que eu coloquei aqui traduzindo mentalidade. Growth mindset, mindset de crescimento. Então, assim, ela coloca dois tipos de mentalidades. A mentalidade fixa
e a mentalidade progressiva, de crescimento. A mentalidade fixa daquilo que, cara, não sou bom de matemática. Ah, não vou aprender isso, não vou conseguir. Ou então, poxa, não vai dar tempo, não vou conseguir. Enfim, já sei isso. Em contrapartida, aquelas pessoas... ou então, assim, tirei uma nota, fui mal numa prova. Eu acho que eu sou ruim de matemática mesmo. Em contrapartida, aquelas pessoas que, poxa, tirei uma nota ruim de matemática. Tá, vou estudar mais. O que eu preciso, o que eu fui mal? Vou analisar os meus erros e, a partir dos meus erros, vou começar a entender melhor o que eu preciso melhorar. E aí, numa próxima prova, vou tentar melhorar. Então, assim, essa pessoa não enxerga aquilo como uma derrota, uma coisa fixa e de que, eu sou burro, é isso. Não, cara, errei, fui mal, não estou bem nessa matéria, vamos melhorar. E o que eu preciso? Vou começar a analisar aquilo e ver aquilo como uma oportunidade de crescimento e de me desenvolver, sabe? De aprender coisas novas, enfim. Essa psicóloga é muito interessante, que ela fez pesquisas na área e ela comparou as pessoas que tinham notas boas das pessoas que não tinham notas boas. E, assim, até que no momento inicial, ela acompanha esses adolescentes por anos, assim. E, assim, no começo do ensino médio, até que a disparidade de nota entre esses dois perfis de alunos não era tão grande. Mas chegou no final, aqueles alunos que tinham uma mentalidade de aprender, de crescer com as novas experiências e com tudo, eles começaram a ter notas muito melhores. Acho que é isso. Ô, Gui, uma coisa que eu acho muito, muito doido também, vou dar o exemplo nosso e vocês pensem aí, alunos, o exemplo de vocês, na vida de vocês. Então, lembre aquele professor, ainda no ensino médio, no curso técnico, às vezes no cursinho, aquela pessoa da família, aquele tio, tia, próprio pai, a mãe, aquela pessoa que você olha e você fala, cara, essa pessoa me alavanca, essa pessoa para mim é um modelo. Eu olho e falo, nossa, daqui a uns anos eu queria estar desse jeito. É comum esse olhar de admiração, ele é um olhar restrito, fechado, porque ele é uma fotografia do momento, né? A gente olha a pessoa ali, nossa, que demais. Assim, de novo, na maioria, para não... Minha vontade era falar totalidade, mas como eu não sou senhor de verdade, eu vou falar a maioria, para não ter risco de errar. Na maioria absurda das pessoas, aquela fotografia que você está olhando hoje, você olha e fala, caraca, que pessoa demais. Ela só é possível porque os dias que você não tem acesso, o passado que você às vezes não conhece, é repleto de erros e de desencontros que levaram aquela pessoa até esse lugar que você admira. A diferença foi, ela conseguiu vivenciar uma culpa boa. Então, traduzindo de um jeito mais tosco, assim, tudo que o senhor falou, da Dweck, e com um pouco de psicanálise também para vocês, assim, normalmente a gente tem duas vivências de culpa, né? Uma culpa ruim, que é aquela culpa que me congela, que me estaciona. E aqui eu fico remoendo aquela vez que eu não estudei direito, aquela vez que eu fui errado com meu amigo, que eu fui injusto, aquela vez que, sei lá, eu briguei com a minha mãe, aquela vez que eu não fui na aula do meu cursinho. Aquilo fica 25 anos da minha memória, virando ali uma coisa ruim, um espírito que me assombra e me congela. Ou eu consigo ser um pouco sacana com a vida, ter um pouquinho de sarcasmo, olhar e falar, porra, errei, velho. Que droga, errei. Segue em frente. Vou anotar aqui no meu caderninho, vou anotar aqui no meu coração, tá lá e falar, cara, não posso fazer mais isso. Presta atenção, Henrique, isso aí é um negócio que você erra. E, última coisa, também filosofando aqui nas nossas psicologias. Por que será, então, Henrique, que às vezes eu vivencio uma culpa boa, que faz com que eu melhore, e às vezes eu vivencio uma culpa ruim, que me congela? A culpa ruim, ela habita um lugar... Pode passar, mãe, minha mãe está passando aqui. A culpa ruim, ela nasce de um lugar de orgulho, na verdade. É aquele lugar na nossa cabeça que a gente olha e fala, cara, eu, Henrique, não posso errar de jeito nenhum. Eu, Henrique, sou bom demais para cometer esse erro.
E aí a gente olha para o nosso erro com uma surpresa descabida. É como se a vida virasse assim e falasse, Henrique, exatamente, a Laís falou, e o ego, exatamente. Cara, por que você está tão surpreso assim que você não estudou bem ontem à tarde? Em algum momento você achou que você fosse diferente? Que você fosse tão poderoso assim, tão fodão? Tudo bem, cara. Então, não vamos cair nessa armadilha do orgulho de se surpreender com os nossos erros, porque a surpresa do erro só causa essa culpa ruim, que congela. Agora, o olhar sincero para si mesmo, que olha e fala, cara, é óbvio que eu mandei mal ontem à tarde. Eu não sou tão bom assim. Isso faz a gente melhorar. Isso olha, você dá uma risada e fala, beleza, não estudei bem hoje à tarde? Ontem à tarde? Hoje de manhã eu vou ler um pouco mais. Hoje de manhã eu vou melhorar. Segue aí, Gui. É o poder da vulnerabilidade também, né? Show, show. Isso mesmo. Só para fechar essa questão, antes de... É que, assim, uma coisa interessante que ela coloca é que esses diferentes mindsets, assim, essas diferentes mentalidades, elas podem ser trabalhadas, entendeu? Então, assim, isso não é fixo, isso também não é fixo. Então, assim, a gente pode se tornar pessoas com um mindset de crescimento. A gente pode mudar, entendeu? Nada é mutável. Eu acho que, assim, a neurociência, ela tá mostrando cada vez mais pra gente que a nossa capacidade de aprendizado, de aperfeiçoamento, de mudança, ela acompanha a gente pelo resto da vida. Assim, tudo bem que no momento, quando a gente é criança, no momento que a gente está desenvolvendo a nossa personalidade, isso é muito mais forte, né? Tá tudo muito rápido ali. Mas essa nossa capacidade, ela vai continuar. Somos treináveis. Isso aí. Então, assim, ontem no vídeo, eu estava assistindo de novo o vídeo aquele do Garra. Teve uma fala dela muito interessante, eu até anotei para falar para vocês hoje. Então ela fala, garra é manter o foco em seu objetivo futuro, dia após dia, não apenas durante uma semana, não apenas durante um mês, mas durante anos, e trabalhar bastante para tornar real esse futuro. Garra é ver a vida como uma maratona, não uma simples corrida. E ela estava analisando o perfil de aluno que conseguia concluir os cursos do ensino médio, concluir o ensino médio, em contrapartida com aqueles que abandonavam o ensino médio. E ela pôde analisar que os que tinham garra, é até meio clichê, meio óbvio falar isso, mas eram os que mais concluíam o curso. Vamos agora passar para as técnicas de estudo, então, mais objetivamente, que é o objetivo daqui hoje. Que horas são? Carol, a gente pode continuar, porque deu 12:30, era 1 hora, só que a gente tem bastante coisa para falar. Carol, tá me ouvindo? Tá, a gente vai continuar, então. E aí, qualquer coisa, quem precisar sair, não tem problema. Vamos lá, então, a questão das técnicas de estudo. Eu separei as técnicas de estudo em técnicas que têm uma tendência a serem mais passivas, em contrapartida, técnicas de estudo ativas. E aí, nas passivas, as técnicas mais usadas, aí, as 3, no geral, assim, as top 3 que são mais utilizadas são essas. Releitura, ou seja, a gente lê um capítulo hoje, semana que vem a gente tem uma prova daquele capítulo, chega lá antes da prova, vou dar uma relida no capítulo. Grifos, a gente grifar as coisas mais importantes e resumir aquele capítulo que a gente está estudando. É assim, qual que é o problema deles? A releitura, primeiro que, como eu já coloquei, é uma coisa passiva. A gente está só recebendo a informação. Grifar, a mesma coisa. O problema da grifar também, às vezes a gente começa a grifar as coisas mais importantes,
aí é um capítulo grande. Lá na frente do capítulo, a gente percebe que, cara, eu tô grifando quase o texto inteiro. Tipo assim, como você garante que aquilo que você está grifando é realmente o mais importante, sabe? Como a gente não se perde nos grifos e começa a grifar tudo, feito louco, e de repente tá a página inteira grifada e beleza, vou ter que fazer então a releitura do negócio, não reler só os grifos. E a questão dos resumos também. Resumir um capítulo lendo, sabe? Eu tô lendo ali, então beleza, os tecidos são separados em tecido conjuntivo, tecido epitelial, e eu tô lendo e resumindo automaticamente. Esses três, o que eles têm em comum? Essa passividade e a questão da zona de conforto. São metodologias de estudo, técnicas de estudo que não te tiram da zona de conforto, não te fazem pensar. É simplesmente o automático. E quando a gente fica no automático, cara, fica na zona de conforto, a nossa retenção daquilo que a gente tá lendo e está estudando é muito baixa, né? Né, Henrique? Quer pontuar? Cara, eu sou um experiente em errar nesse. Acho que eu precisava de um diploma da vida em errar nessas técnicas passivas. E aí, disso que o Gui falou, fazer uma analogia bem pobre, assim. Não é assim, claro que não é assim que funciona a nossa cabeça. Mas como se fosse. Vamos pensar, somente quem entende aí de informática, de TI, desse tipo de coisa, vamos pensar que a gente tem que fofa a mensagem chegou agora. Tem dois psiquiatras aqui, dois futuros psiquiatras. Estou arrastando o Guilherme. Vamos pensar que na nossa cabeça tem uma quantidade de bits, uma velocidade de bits para rodar. É muito difícil, é uma técnica muito difícil mesmo, isso em estudos. Pessoas que conseguem, com os métodos passivos, focalizar tudo o que ela está fazendo naquele momento. Então, na verdade, para a maioria das pessoas, quando você está lendo e grifando, quando você está lendo e fazendo um resumo depois, quando você está lendo e fazendo a releitura logo em seguida, na verdade, parte da sua velocidade ali, dos bits, estão naquilo. A outra parte está na música, no programa de amanhã de manhã, que hora que vai terminar isso aqui, eu dei essa cadeira, eu dei essa mesa, tá ruim, o Instagram, o celular vibrou na gaveta, meu Deus do céu. A festa do final de semana. A festa do final de semana, o beijinho na boca que eu quero dar, a baguncinha que eu quero fazer, sei lá. Tá? E mesmo que você não perceba, mesmo que você olhe e fale, cara, eu tô aqui, ó, tô rendendo, tô mergulhado, é muito difícil controlar. E exatamente. O que o Gui falou também, toda essa informação a gente precisa transformar num tipo de memória, né? Então pensa, a cabeça tem que escolher entre a parte chata que você tá lendo ali e não tá ficando tanto e o beijinho na boca, língua com língua, que você quer dar no final de semana. O problema é que tá te incomodando teu coração. A vontade que você tá de ir pra cama. É muito difícil criar memória com qualidade só desse método, entendeu? Infelizmente, nós não somos pendrives, né, Gui? Não dá pra gente conectar, Ctrl-C, Ctrl-V e pronto, tá na minha cabeça. É isso mesmo. A gente fica viajando, né, enquanto está estudando. E eu acho que daqui é interessante a gente falar alguém tinha comentado mais cedo, da meditação, né? Que a meditação é uma coisa que nos ajuda muito a manter o foco no que a gente está fazendo. Então, assim, eu estou fazendo um resumo lá, eu estou fazendo uma leitura, eu estou viajando. Cara, para aquilo que você está fazendo, para de estudar. Vai distrair a cabeça, vai meditar, por exemplo. Aí, a partir do momento que você estiver mais tranquilo, igual você falou do Instagram, comecei a mexer no Instagram ali. Cara, o Instagram, ele, pelo menos comigo, é assim, ele me acelera muito, aí eu começo a ficar muito acelerado, e aí até eu parar para me concentrar de novo naquilo que eu estava fazendo, cara, vai o dia inteiro, pode ir o dia inteiro, entendeu? Então, se eu não parar, dar uma respirada, pensar, cara, beleza, vamos acalmar, vamos voltar a estudar, é capaz que você fique ali 3 horas estudando, entre aspas, né, parado, lendo ali, e não rende nada, entendeu? E aí, beleza, nossa, eu estudo 3 horas por dia. Mas o que você está absorvendo dessas 3 horas? Às vezes, você estudando 1 hora,
você já compensaria essas 3 horas, e nas 2 horas restantes que você tem, aí você usa para, sei lá, vou ver um filme, vou me divertir, vou sair com meus amigos, sair com minha namorada, enfim. É eficiência, sabe? Por isso que veio aquela pergunta lá do primeiro slide. Por que algumas pessoas parecem que estudam tão pouco e se saem melhor nas coisas, entendeu? É um pouco disso. São pessoas mais eficientes. O número de horas estudadas não quer dizer muita coisa, sabe? Bom, passando então para as técnicas ativas agora, que muda isso, né? As técnicas ativas, elas fazem a gente ficar concentrado naquilo, buscar informação na nossa cabeça e sem ler, às vezes sem ler, né? Mas trazer de uma forma nossa o que a gente já acabou de estudar. Então, assim, resumo. Resumo tá na passiva e tá na ativa. Por quê? Porque um resumo pode ser uma forma ativa. Na medida em que eu posso ler aquilo, fechar o livro, fechar o capítulo, e agora tá. O que eu lembro daquilo que eu acabei de estudar? Vou resumir tudo isso. Tá? E, cara, dá muito mais trabalho. Dá muito... O gasto de energia da gente fazer isso é muito maior. Então, assim... Eu acho que é o próximo slide, mas já posso falar agora. Todas essas técnicas ativas, a gente tende a não praticar essas técnicas quando a gente está cansado. E aí a gente volta na questão dos hábitos de vida, dos hábitos saudáveis. Se a gente dormiu bem, se a gente comeu bem, se a gente fez atividade física, a tendência é que essas técnicas ativas se tornem muito mais fáceis da gente fazer, entendeu? Enquanto, cara, eu saí ontem, hoje eu tô morrendo de ressaca, tô mal aqui, dor de cabeça, dormi mal. Qual a chance de depois de você ler um capítulo, separar e, vou fazer um mapa mental agora daquilo que eu consegui absorver? Você não vai ter absorvido muita coisa, entendeu? E aí você vai acabar se frustrando. Então aí eu coloquei aqui, né, resumos, os mapas mentais, que a gente pode falar também hoje, exercícios, então assim, se testar o tempo todo, sem o material do lado, e depois, muito importante, a gente corrigir o que a gente errou, entra naquela questão do mindset de, cara, errei, vou corrigir os meus erros, o que eu tô mandando bem e o que eu tô mandando mal, sabe? E mentalização. Eu falei aqui para vocês, a minha memória, quando eu fazia cursinho, minha memória é péssima. O que eu fazia antes de começar a estudar? Eu tinha aula só de manhã no cursinho e à tarde eu ficava estudando. Então, assim, antes de começar a estudar, de começar a ler as coisas, eu parava e ficava durante, sei lá, 30 minutos tentando lembrar de tudo que os professores falaram durante as aulas, entendeu? E isso foi muito bom para mim, assim. Realmente me faz você trabalhar a sua memória. Ô Su, eu faço a mentalização, pessoal, eu falo na minha mentalização. Então, várias vezes alguém entra no meu canto de estudo, amigos já brincaram, né? Já ouvi de namorada, de amigo, nossa, parece que você tá numa possessão ali, parece que precisa de um exorcismo. Você tá olhando pra parede, falando sozinho, uma velocidade ali, um monte de coisa que, sei lá, o que você tá falando. Mas é um jeito. Pra mim funciona a mentalização, parar e falar, cara, não vou ler nada. Vai ser só o que vier na minha cabeça aqui. Vou lembrar. E aí vou falando. Acho que alguma coisa aconteceu com a internet do Gui. Então vou responder enquanto isso uma pergunta que apareceu. Resumo de videoaula. De novo, seja o texto, seja a videoaula, seja um áudio, seja um podcast, o resumo, a depender da maneira que você faz, ele pode ser uma técnica de estudo passiva ou uma técnica de estudo ativas. Tem algumas ferramentas que ajudam a mudar, a melhorar a qualidade desse resumo. Então, de novo, as ativas, no geral, elas demandam mais tempo e mais esforço também, é mais difícil. Por isso que quase sempre a gente escorrega para as passivas. Mas, um jeito de você fazer um resumo como uma técnica ativa, por exemplo, eu conheço 2 ferramentas que eu uso, eu gosto muito. A primeira, o resumo,
ele não pode ser, para ser uma técnica ativa, um Ctrl+C, Ctrl+V do texto que está na apostila ou da videoaula que vocês estão assistindo no YouTube nossa. Se você pega a mesma palavra que eu e o Guilherme usamos, que os outros professores usaram, cada um tem o seu vocabulário, cada um tem a sua concatenação de ideia. Você está fazendo, aspas, uma cópia. Isso produz mais dificilmente uma memória de qualidade. Agora, quando você transforma nas suas palavras, e aí você pode tentar, cara, não vou usar os mesmos verbos que o Henrique usou, que o Guilherme usou. Não vou usar os mesmos substantivos. Vou usar uma gíria. Vou fazer um esquema aqui. Então, transforma o texto falado num texto em esquemas. Faz um resumo de esquema de seta, de quadradinho, de retângulo. Isso é um jeito de melhorar a qualidade do seu resumo. Um outro jeito, esse é muito legal, também tudo baseado em estudos, que é o seguinte: você precisa conseguir traduzir a sua informação para uma criança de 8 anos de idade. Então não interessa se você está resumindo uma aula de mitose e meiose, de citologia, de PA ou PG em matemática, aritmética geométrica. Se eu e o Guilherme estamos fazendo o resumo de uma técnica cirúrgica específica, você precisa transformar em palavras que uma criança de 8 anos, teu irmão pequeno, entenda. Minha mãe está falando aqui, Ana Cristina. Acho que é isso, né, Gui? Sim, sim. O Miguel acabou de perguntar aqui, resumo da aula é uma técnica ativa ou passiva? Depende, né? Se você tá... O resumo, ele pode ser ativo, resumo do vídeo. Vocês estão me ouvindo? É porque caiu. Oi. Alguém dá um... Gui, estão ouvindo sim. O vídeo está travando um pouquinho, mas estamos ouvindo. Manda ver. Tá. O resumo do vídeo pode ser ativo, né? Se depois da aula você para e começa a pensar, tá, o que eu tive na aula? E aí você começa a resumir, é uma técnica ativa diferente do que, igual você falou, vou transcrever a aula nas mesmas palavras que o professor acabou de falar. Isso não é ativo, né? Concorda? Show de bola, Gui. Pergunta, né? Eu acho que era isso, né? Porque o meu celular caiu aqui, e aí... Sem problema, sem problema. Gui, posso assumir uma fala aqui que eu achei muito legal? Ó, a Gabriela Passos explica pra mãe, show de bola, show de bola. Tem um amigo em Sorocaba que ele ligava, ficava falando lá, acho que a mãe não ouvia nada, né? Devia deixar o celular num canto, e ajudava ele. Já vi pessoas que têm conversas no WhatsApp com elas mesmas e aí manda áudio, sabe? Pra elas. Bom. O meu grupo, vou até mostrar aqui para vocês, não sei se dá para mostrar. Isso é um negócio legal, né? Você fazer o grupo comigo mesmo, exatamente. Ó, para vocês verem. Eu preciso ser um pouco rude comigo mesmo. Então, o meu grupo comigo mesmo chama... Não sei se vai dar para vocês verem. Não sei se dá para ver. Enfim, chama Não Seja um Bosta, com a minha fotinha. Porque, cara, comigo é meio assim, se eu entrar nessa do putz, Henricão, autocuidado, calma lá, descansa, é óbvio, tem momentos que isso é importante, mas tem momentos que não dá, o Samuel Stack Hill também. Tem momentos que não dá, tem momentos que eu preciso me chacoalhar e falar, cara, tá nesse grupo aqui, não seja um bosta, lembra que você precisa estudar, lembra que você precisa fazer tal coisa. Miseravelmente funciona, mas eu queria conversar, o Gui, já que a gente abriu para as perguntas, que eu vou tomar a liberdade de falar, porque como estava no chat, então tá público nesse sentido, né? Apareceu no chat, eu achei muito legal. Primeiro, muito, obrigado, Samuel. Muito bom essa interação e essa conversa de vocês, entre vocês. Isso é uma outra prática que a gente pode falar numa outra aula, mas chama comunidade de prática, tem um nome técnico para isso. Que é quando você encontra uma comunidade que te ajuda a fazer o que você está fazendo. Então, grupo de estudo, trabalho, enfim, existem diversas comunidades de práticas. É isso que vocês fizeram espontaneamente aí no chat, de se ajudarem. E um outro esquema que eu queria trazer, voltando no primeiro ponto que o Gui falou, que era o ponto do porquê, né? Do autoconhecimento. Quando você faz a pergunta do porquê,
e quando você encontra fatores intrínsecos dentro de você, da sua própria história, que podem te motivar, te ajudar ou te atrapalhar, quando você encontra fatores extrínsecos, a sua rotina, a sua estrutura de vida, que podem te ajudar ou te atrapalhar. Tem um esqueminha que é muito legal, e ele também é importado da psicologia, que é assim, gente. Eu acho que não dá para ver direito. Vê se dá para ver. Vocês estão conseguindo ver aqui, ó? É que o hieróglifo com que eu escrevo também não ajuda, mas aqui é um quadrado, tá escrito minhas motivações. Se vocês puderem fazer isso numa caneta, com caneta e papel, num papel de vocês, façam esse esquema. Minhas motivações. Aí tem uma seta e aí tá escrito conjunto das minhas ações. E aí depois ela não tá dançando, ela tá perdendo. Mãe, não dança, é minha mãe. A gente estende as roupas, a gente tá estendendo as roupas no varal aqui. Para de olhar pra minha mãe, olha pra mim. Ó, minhas motivações, conjunto das minhas ações, e aí depois a seta vem pra quem eu sou. Então façam esse esquema de minhas motivações, uma seta para baixo. Vou mandar no grupo, boa. Conjunto das minhas ações e uma seta para baixo, quem eu sou. A ideia é mais ou menos o seguinte: muito do que define quem nós somos e muito do que define a nossa trajetória, a nossa bibliografia. Imagina que no final, quando vocês partirem desse mundo, alguém vai escrever uma história da sua vida. Muito do que define isso, não só, mas muito, é o conjunto das suas ações. Vamos voltar para o quadrado anterior. Muito do que define o conjunto das suas ações são as suas motivações. Então é sempre interessante, é sempre bom, quando a gente for fazer a meditação que foi elogiada, quando a gente for fazer esse olhar do autoconhecimento, a gente parar e pensar, qual é a minha motivação? Que é a pergunta que o Guilherme trouxe. Por quê? Por que que eu e o Gui, a gente gosta de dar aula no cursinho? Por que que vocês fazem o cursinho? Por que que algumas coisas da história de vocês são diferentes da maioria das histórias de pessoas em situações semelhantes? Imagino que não são todos os amigos, todos os colegas de vocês que estejam fazendo cursinho, encarando o cursinho durante uma pandemia e continuando e acreditando e tentando prestar a prova. Qual é a motivação? E eu falei isso porque eu fiquei muito emocionado durante a aula do Gui, com vocês se ajudando, se conversando, e principalmente com a Jennifer, né? Que contou que de vez em quando se atrapalha, se sente atrapalhada pelos comentários, porque a Jennifer é mãe. Então, com certeza, ela tem uma rotina muito diferente, muito mais puxada. E aí são dois olhares que são possíveis. Se você parar e olhar para a sua motivação, você pode encontrar lá coisas que confirmem o sentido da história que você está buscando, ou coisas que te atrapalham. E a opção desse olhar é sua. A decisão do olhar é seu. Então, quando uma mãe que estuda para prestar a prova olha para a situação específica da vida dela, quando alguém que estuda e trabalha olha para a situação específica da vida, quando alguém que está estudando no cursinho e fala, puta merda, uma pandemia, cagou o mundo inteiro, o ano inteiro, olha para essa situação específica, ela pode encontrar uma motivação que confirme o que ela está fazendo ou que não confirme. E a escolha é sempre de vocês. Não é de quem fala no ouvido de vocês. Não é da situação, da circunstância da vida. Por mais duro que isso possa parecer, a escolha é nossa. É claro que o mundo é injusto, é claro que as circunstâncias são distintas, mas a escolha é sempre nossa do olhar. Então, do mesmo jeito que alguém pode virar e falar, Jennifer, você colocou na mensagem, né? Passou o seu tempo, passou o seu time por ser mãe. Você pode ter o olhar exatamente oposto e pensar, não, é justamente por ser mãe que eu estou dentro do meu tempo. É justamente que eu tenho uma vantagem que a maioria das pessoas não tem. A maioria das pessoas não tem uma motivação tão grande e tão forte quanto ter um filho, uma filha. Eu não sei se o seu tesourinho é menina, como o que é o seu anjinho. Mas poucas pessoas têm essa motivação, essa gasolina toda para queimar. Só você tem. Então, se algumas pessoas olham para isso e falam, nossa, você está em desvantagem? Porra nenhuma. Você está numa vantagem abissal. Entendeu? Quem trabalha e estuda pode olhar para essa motivação e falar, não, realmente, eu estou em desvantagem. Ou não, olhar e falar, cara, eu tenho uma puta de uma vantagem. Porque eu já tenho um horário do meu dia, eu já tenho o meu dia arrumado numa agenda, eu já
Eu já consigo lidar com o meu horário, eu já tenho maturidade, eu tenho motivação. Quem parou numa pandemia, no meio da pandemia, pode olhar para essa mesma motivação e falar, puta merda, cara, esse ano não é para mim. Os astros, sei lá que porra, não é para mim, o mundo inteiro ficou cagado, não é para mim, não vou fazer esse ano. Ou olhar para a mesma situação e falar, meu, é agora que eu vou estudar, eu tô em casa mesmo. Cara, com certeza muitos concorrentes meus vão se atrapalhar. Eu não vou. É agora que eu vou estudar de manhã e à noite. O olhar são vocês que definem. A circunstância, a gente não define. Cada um tem a sua história. E a gente não escolhe, né? A história, quando nascemos, onde nascemos, de quem, a gente não escolhe. Mas como a gente olha para as coisas, é sempre a gente que escolhe. Isso é um privilégio maravilhoso da vida. Isso é uma coisa muito boa da vida. Porque até os sofrimentos ganham sentido. Uma vida sem sentido é muito triste. Uma vida que tem um sentido, que tem um porquê, ela é deliciosa. Quando o dia está uma delícia e o estudo rendeu, e ela é deliciosa também quando o dia está difícil. Porque você olha e você fala, meu, é isso aí, cara. Eu tenho um motivo, eu tenho coisa para fazer. Esse dia não funcionou, mas beleza, eu vou meditar, eu vou anotar tudo que eu anotei aqui que o Guilherme falou e vou melhorar amanhã. Você tem um porquê, entendeu? Então você não precisa temer a morte, você não precisa temer a prova que vai chegar, você não precisa ter medo de nada dessas coisas. O seu hoje está válido. E eu acho que isso é um privilégio que vocês têm. Todo mundo aqui tem um objetivo. Vai ser no final do ano, vai adiar o Enem, vai ser em janeiro, vai ser em fevereiro. Foda-se. O objetivo de vocês está aí, não tá? Senta, estuda, continua. Fechou, Gui? Vamos deixar eles almoçarem? Fecha aí, Oi, fecha você. Fecha você. oi. Tá me ouvindo? O Tô. Estamos te ouvindo. que você falou? Foi mal, travou aqui. Vocês viram que o Guilherme dormiu, né? O professor dormiu enquanto eu falava. Não, Tô não, brincando, tô brincando, Gui. Falei pra você fechar, pra gente deixar eles almoçarem. não, só para fechar então. Eu tinha aqui, eu até baixei um aplicativo aqui para ter mapa mental aqui para vocês na hora. Só que eu acho que passou muito do tempo, vai ficar muito cansativo para vocês. Eu posso fazer isso outro dia e numa próxima aula que a gente tiver de um conteúdo, a gente faz um mapa mental, né, Henrique? A gente pode fazer isso, né? E aí a gente aproveita. Gui, eu acho que uma próxima aula sobre esse tema vai ser. O pessoal gostou, que bom, acho que vai ser preciso de qualquer forma. E até para você voltar, Gui, porque a impressão que eu fiquei, você falou coisa muito boa em cada um dos 4 pontos. Acho que dá para você voltar. E não, mas é isso então. Vamos fechar por aqui. Mas, cara, concordo muito com o que você falou, viu, Henrique? Eu acho que só de estar aqui, não se deixarem vencer, não só pela pandemia em si, mas de terem ido atrás de fazer esse cursinho aqui da FAD e, pô, ter a disposição de, num sábado de manhã, estar aqui com a gente, estar lá na FAD presencialmente, já mostra que todos vocês são pessoas que não se deixam vencer tão fácil, entendeu? E eu acho que não vão se deixar vencer tão fácil. E eu acredito muito em vocês, de verdade, de verdade. Eu acho que, assim, eu falei de porquê e de propósito. Acho que o meu propósito de estar aqui hoje é porque eu acredito muito no poder que esse cursinho tem de mudar a realidade de vocês e mudar a realidade, acho que da nossa sociedade, do nosso país como um todo, sabe? No poder que a educação tem de transformar o nosso país. E é isso, tá? Podemos fechar? Demais, Gui. Gente, Obrigado, viu? deixa eu dizer, aproveitar aí, pegar a onda de vocês e dizer só uma coisa bem rápida. Eu vou tirar minha cara, porque vocês não são obrigados. Que eu tô desde as 7 com a mesma cara, com a mesma roupa. Estou muito feliz por essa aula, muito feliz mesmo. Estava lendo aqui os comentários e fiquei bastante emocionada com o depoimento dos nossos alunos, com os conselhos dos nossos professores. E só queria desejar para vocês um final de semana maravilhoso e dizer que é exatamente por isso, por ver o quanto esse processo faz sentido na vida de vocês, que nós estamos aqui, né?
é aquela frase que eu gosto muito e acho que todo o resto que tinha para ser dito sobre disciplina, organização, novos hábitos, mudança de vida, sonhos, etc., os meninos já disseram. E tem uma frase que eu gosto muito que é assim, ó, pessoas precisam de pessoas. E é por isso que a gente está aqui, e só faz sentido nós estarmos aqui se vocês também estiverem. Então, vocês são incríveis, são os verdadeiros protagonistas desse projeto, e nós estaremos com vocês, né, aí na busca pelo sonho de vocês, cada um na sua realidade, cada um aí diante das suas necessidades. A gente sabe que as coisas são diferentes dentro de cada casa, dentro de cada comunidade, enfim. Mas o mais importante é que vocês continuem acreditando no sonho de vocês. Henrique e Guilherme, eu nem sei, gente, como agradecer esses dois, né? Só sei que eles nunca mais vão sair do cursinho. É a única coisa que eu posso prometer para vocês. Então, um beijo. Meninos, finalizem aí. Muito obrigada. Vocês são incríveis. Valeu, galera. Bom final de semana para todo mundo. Carol, obrigado. E obrigado pela oportunidade da gente poder estar aqui falando. Obrigado a todos. Obrigado, Gui. Obrigado, Carol. É uma tarefa fácil, né? Parabéns, Beijo, Carol. gente. Tchau, tchau, Obrigado, gente. Obrigado, Carol. Carol merece um Feliz Dia das Mães amanhã por ser a mãe do cursinho, né? A mãezona do cursinho. Boa. Beijo.